Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Jornal Ribeirão. Esta edição é um oferecimento de Investecom. Morar bem é o melhor investimento. A terceira feira literária de Ribeirão Pires, que acontecerá no segundo semestre, deve repetir o sucesso das anteriores, se considerarmos a dedicação envolvida em torno dela. 2024 traz Ariano Suassuna, ele que foi escritor, artista plástico, filósofo e advogado, e empresta o vasto universo da sua obra para envolver a cidade que já entrou no clima com atividades imersivas sobre a vida do autor. Ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, não é? Nascido em 1927, o paraibano mudou-se para o Recife aos 11 anos de idade e foi aos 20 anos que inaugurou seu repertório literário. Mas eu tenho um interesse por doido danado, porque eles veem as coisas de um ponto de vista original, não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum, ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. Um dos mais famosos trechos da sua obra é o Alto da Compadecida, peça com características medievais em torno dos milagres de Nossa Senhora Aparecida. Uma sátira que se consagrou sucesso absoluto nas telas de cinema. Isso, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedeça. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando a tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha, gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. E que venha, portanto, a terceira flirp. Você sabe o que é fibromialgia? Pelo menos 4% da população brasileira apresenta esta condição. E em grande maioria mulheres. Em Ribeirão Pires, 100 pessoas receberam diagnóstico. A síndrome da fibromialgia causa dor no corpo todo, fadiga, ansiedade, depressão, falhas na memória e alterações intestinais. O diagnóstico não é clínico. Ele se dá através de uma entrevista em consultório médico. E a má qualidade do sono é um dos principais indícios. A causa pode ser ilustrada por um botão de volume do sistema nervoso que está desregulado, assim potencializando a sensação de dor. E o tratamento depende de um conjunto de medidas que inclui atitudes do paciente. A Prefeitura de Ribeirão Pires, em cumprimento à lei que visa garantir atendimento integral e prioritário aos pacientes, oferece a carteirinha do portador, que garante desde prioridade em filas até descontos em passagens. Mais informações sobre como obtê-la, entre em contato ou use o aplicativo Ribeirão Pires Digital. Vamos ver como vai se comportar o clima no final de semana. Final de semana chegando, né, galera? Você acha que as pessoas hoje têm dívidas porque elas não conseguem se controlar ou porque elas não têm saída? Eu acho que elas não conseguem se controlar e acaba virando uma bola de neve e aí acaba ficando sem saída. Um pouco porque não se controla e um pouco porque não tem saída. Juntando as duas, resumo de dívida. Eu acredito que hoje as pessoas se endividam porque elas não têm saída, né? Pelas condições financeiras em casa, aluguel, água, luz, muitas contas. Então eu acredito que mais por dívida mesmo, porque não tem saída, né? Por causa dos dois. Elas gastam muito e não se controlam na hora de gastar. Segundo uma análise do perfil brasileiro, 59% de dívidas em cartão de crédito, por exemplo, correspondem a gastos com alimentos. Em Ribeirão Pires, o número de pessoas inadimplentes cresceu 4,34% no período de um ano. Dados do SPC Brasil mostram que o pior momento dos últimos 13 anos ocorreu em 2018, retrocedendo drasticamente em 2020 e retornando à piora em 2022. Vocês acham que quem faz mais dívida é o homem ou a mulher? A mulher. Sem dúvida. Com certeza. A mulher. Resposta: mulheres.
Mas a análise identificou parcelas muito semelhantes entre os dois sexos, com idade média de 46,2 anos, praticamente meio a meio da estatística de devedores na cidade, com sutil relevância para elas. A soma de todas as dívidas está a cerca de R$ 5.000, mas 26,69% da população possui uma dívida de até R$ 500. Você acha que as pessoas devem mais para quem? Bancos, comércio ou água e luz? Banco. Eu acredito que com as contas de água e luz, porque são absurdas, o salário do brasileiro não supre as necessidades básicas que a gente tem. Água e luz. Mas a água e luz, ela acarreta o quê? A dívida no banco. Então, uma coisa gera outra, né? Os bancos são os principais credores na cidade, com a assustadora fatia de 73,20% das dívidas. O comércio está em terceiro lugar, atrás das contas de água e luz. O endividamento da população brasileira é explicado pelos momentos de baixa atração econômica do país, alta da inflação e queda do poder de compra. Canoa Quebrada, agora também é buffet. Venha conhecer. E aqui termina mais uma edição do Jornal Ribeirão, que agora você assiste lá no nosso portal. Tem visitado nosso portal? Assista lá. Obrigado e até segunda-feira. Bom final de semana para você. Conectados, participando conosco, com essa equipe fantástica do Jornal Ribeirão. Audio Jungle.